Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo a todos. Hoje eu trouxe um versículo do Salmo 100, o versículo de número 5, o último versículo no caso, que nos fala assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração a geração a sua fidelidade. O que significa isso? Deus é bom. Se você espremer a Bíblia toda, você vai encontrar isso. Deus é bom, o Senhor é bom e o diabo é mau. Muitas vezes você pode até pensar que Deus o abandonou ou errou com você, mas não. Definitivamente não. Deus é bom o tempo todo. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher. Você não é um robô programado para amá-lo, para adorá-lo, para segui-lo ou para servi-lo. Ele te deu o livre-arbítrio para escolher tanto coisas boas, coisas bonitas, quanto coisas ruins. Mas se você olhar para o caráter do seu Criador, o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Misericórdia essa que dura para sempre. Ele é tão bom e tão misericordioso que se você está vivo, é por causa da misericórdia dele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas e também se renovam de geração em geração. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecido a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, miseriosa, água viva. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Olá, queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aí iniciando nossos cultos presenciais e por isso nós queremos continuar transmitindo, mas também ter algumas pessoas conosco aqui presencialmente. Então nós temos muito a agradecer também esse tempo onde que nós estamos aprendendo também a lidar com todas essas novas tecnologias também, onde nós podemos também transmitir também os cultos e chegar aos nossos lares. Agradecemos para toda a nossa equipe técnica aqui que tem nos ajudado também nas transmissões. E assim nós queremos iniciar uma nova série de mensagens com o tema Gente como a Gente. Se nós olharmos para alguns personagens bíblicos, nós vamos perceber que esses personagens, eles eram pessoas como nós. Seus anseios, medos, também situações que eles passaram, que muitas vezes nós passamos, e nós queremos aprender com esses personagens também, olhando para a vida deles, buscando algumas respostas para as nossas vidas. E quando nós também pensamos a respeito de Jesus Cristo como aquele que entrou na história para nos resgatar, o Verbo encarnado, o próprio Deus que entrou na história, nós vamos também perceber que Jesus se fez gente como a gente. Jesus teve suas limitações, Jesus passou por diversas dificuldades que nós passamos, Jesus teve seus anseios que nós temos também,
mas sem pecar. E por isso nós queremos aprender com alguns personagens que tiveram um encontro com Jesus Cristo ou do Antigo Testamento e ali então ver o agir de Deus na história desses homens, como Deus também age sobre a nossa história. E o personagem de hoje é Nicodemos. Nós temos ali em João capítulo 3 uma conversa de Jesus com Nicodemos e podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. No capítulo 2 de João, nós vamos encontrar o relato de alguns milagres que Jesus estava fazendo em Jerusalém. O texto ali diz que ele estava realizando sinais miraculosos e muitos creram em seu nome. E João capítulo 3 vai falar então a respeito desse homem chamado Nicodemos. Quero ler com vocês o texto para que nós possamos refletir então sobre esse personagem. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aquele que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quando nós olhamos para esses versículos, nós vemos então Nicodemos indo ao encontro de Jesus. Diferente de outros relatos, nós vemos aqui que Nicodemos ele vai ao encontro de Jesus. Nós vemos em alguns outros relatos que Jesus vai ao encontro de algumas pessoas. Mas provavelmente Nicodemos ele fica curioso para saber quem é este que está fazendo tantas coisas, sinais miraculosos. E aí ele vai então ao encontro de Jesus à noite. Mas é interessante quando nós refletimos sobre a pessoa de Nicodemos, que diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Fariseu era aquele que já tinha um conhecimento da palavra do Antigo Testamento. Aqueles que estudavam o Antigo Testamento, mas as leis. Mas mais do que isso, Nicodemos ele não era simplesmente um fariseu, ele era mestre, uma autoridade dentro os judeus. Provavelmente membro de um dos conselhos mais importantes dos judeus. E aí quando nós olhamos, ele vai ao encontro de Jesus à noite, provavelmente porque ele tinha receio daquelas pessoas o encontrarem ali, seus
companheiros fariseus encontrarem ele conversando com Jesus, ou talvez, quem sabe, ele vai ao encontro de Jesus à noite porque ele queria ter uma conversa mais tranquila com Jesus. Nós não sabemos, talvez medo, né? Então, mas quando nós refletimos sobre esse personagem, ele chega então para Jesus e lhe faz uma pergunta, quando ele diz: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ele chega para Jesus declarando quem Jesus é. Assim, Jesus, será que tu és o Messias? Será que é aquele que nós esperamos? Porque os fariseus, os judeus, esperavam o Messias. E Nicodemos, como um estudioso das profecias do Antigo Testamento, olhava para Jesus e dizia assim: olha, pode ser esse. Pode ser esse. E Jesus poderia simplesmente ter dado uma resposta para Nicodemos quando ele diz, e quando ele poderia dizer assim: sim, sou eu. Eu sou o Messias prometido, como ele fez com alguns outros. Mas não, ele dá uma outra resposta para Nicodemos, quando ele diz, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está falando aqui para Nicodemos? Dizendo assim: olha, você tem que nascer de novo. Você não encontrará o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica em dúvida com essa resposta de Jesus e pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? Acaso eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe? Isso é impossível. Mas o que Jesus queria falar para Nicodemos era a respeito de um outro nascimento. O nascimento espiritual. E aí então ele continua a explicar a respeito disso agora para Nicodemos. Se você quer entrar no reino de Deus, se você quer conhecer o reino de Deus, você precisa nascer de novo, Nicodemos. É o que Jesus está dizendo para ele. Só que é interessante de nós pensarmos a respeito dessa figura de Nicodemos. Nós não temos muitos versículos que falam sobre ele. Nós temos mais 2 episódios aqui em João que vai falar sobre Nicodemos. Mas quando nós pensamos a respeito de um fariseu que de certa forma tentava cumprir as leis, era rigoroso em cumprir os mandamentos, as leis do Antigo Testamento, ou guardar o sábado e outras questões mais, como uma boa obra, como algo para ser recompensado por Deus. Por quê? Porque eu mereço a salvação. E Jesus está confrontando esse pensamento de Nicodemos, como Jesus confronta o nosso pensamento, dizendo: não é boas obras que salvam. É Jesus que salva. E ele vai explicando a respeito disso no texto. Por quê? Porque Nicodemos pergunta novamente para Jesus, dizendo assim: mas como isso pode acontecer? E Jesus dá uma explicação então para Nicodemos. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Então Jesus traz uma explicação para a resposta que ele deu para Nicodemos. O que é esse nascer? Jesus diz assim: olha, se você quer entrar no reino de Deus, Nicodemos, você precisa nascer de novo. É necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito. O que nasce da carne,
que nasceu do ventre, você que nasceu do ventre da sua mãe, isso é carne. Mas agora me refiro a um outro nascimento. Ao nascimento que Deus pode proporcionar sobre as nossas vidas. Você não espera o reino de Deus, Nicodemos? Você não espera o Messias, o prometido de Deus? Então você precisa nascer novamente. E aí então, o que acontece? Jesus dá uma explicação quando ele diz: olha, o Espírito ele nos guia. Assim como o vento, que não sabemos para onde vem nem para onde vai, ele fala assim o Espírito Santo também ele age sobre as nossas vidas. É algo que Deus está fazendo entre nós e que nós não sabemos. O processo que isso levará às nossas vidas. Claro que é um processo que levará à salvação. Mas Deus, quando conduz as nossas vidas, é diferente quando nós conduzimos. Por quê? Porque Deus pode conduzir por caminhos que nós não imaginamos. Quando nós deixamos ser guiados por Deus, assim como outros personagens, você vai ver que Deus vai mudando a história. Deus vai mudando a história de tal forma que eles são surpreendidos por tais coisas que nem imaginavam. Assim acontece sobre as nossas vidas. Pare para pensar um pouco sobre a sua vida. Nós temos alguns versículos que falam sobre o entregar-se a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que isso significa? Que eu não estou mais no controle. É Deus que está no controle. E quando nós pensamos a respeito de nascer, nós vamos pensar a respeito disso olhando para o ventre de uma mãe, um bebê no ventre. A criança ela vai dando indícios de quando ela vai nascer, mas o trabalho de parto, todo esforço, ela vem da mãe. A mãe se esforça para que a criança saia do seu ventre. A criança vai dando indícios. E assim, quando nós olhamos para as nossas vidas, é isso que Jesus também ele quer nos ensinar, que a obra é do Espírito de Deus sobre nós, e não uma obra que nós mesmos fazemos. Quem gera vida é Deus, e não o próprio ser humano. Mas aí quando nós olhamos então para tudo isso, nós vamos perceber justamente o que Jesus quer ensinar, porque daí Nicodemos diz assim, como pode acontecer isso? Aí Jesus diz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas que eu estou dizendo? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olha só o que Jesus está falando assim. Nicodemos, já que você não conhece, eu estou falando de sinais, estou falando de coisas que você deveria conhecer como mestre, e você não conhece porque olha os sinais, olha aquilo que eu estou fazendo, e você não consegue entender isso. Então vou dar um exemplo mais clássico para que você possa entender. Um exemplo para as nossas vidas. Quando Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, ninguém
pode subir aos céus, senão aquele que veio dos céus. Sou eu. Eu sou o Messias. Mas, assim como Moisés teve que levantar a serpente de bronze no deserto, assim o Filho do Homem também precisa ser levantado. Lembra a pergunta de Nicodemos? Senhor, vejo que vens da parte de Deus, ensina da parte de Deus. E agora Jesus está dizendo, sim, eu ensino. Eu sou o Filho do Homem. Mas, agora vou dar um exemplo que você conhece, Nicodemos, como um estudioso do Antigo Testamento. Lembra, lá em Números capítulo 21, quando fala a respeito, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus havia tirado eles do Egito, e agora conduzindo para a terra prometida. E eles começam a reclamar que Deus os havia tirado para morrer no deserto. Assim, Deus, porque eles estavam murmurando contra Deus e contra Moisés, então Deus envia serpentes para picá-los e muitos estavam morrendo. E aí eles vão e pedem para Moisés interceder pelo povo, para que Deus pudesse então curá-los e aí tirar do meio do povo as serpentes. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, faça uma serpente de bronze e toda vez que esse povo for picado, que eles olhem para a serpente de bronze e assim sejam curados. E Moisés assim faz. Meus queridos, quando nós pensamos sobre o veneno da serpente que gera a morte, ele não é somente nesse texto. Há outro texto que fala sobre a serpente que destilou seu veneno e gerou morte. Onde? Lá no Jardim do Éden, quando o ser humano estava em plena comunhão com Deus que é bom. E de repente a serpente, ela tenta Eva dizendo, coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque vocês serão igual a Deus, conhecedores, destilando o seu veneno. E o que isso traz? Gera a morte. A Bíblia ela trabalha com muitas analogias. E aí nós vemos a serpente gerando morte. Assim como gerou morte, o veneno da serpente gerou morte em Adão e Eva, sobre as nossas vidas também gerou. Nós conhecemos o pecado. Nós nos afastamos de Deus por causa dos nossos pecados. A palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E quando nós olhamos então agora, Deus, o próprio Jesus está dando um exemplo para Nicodemos. Lembra da serpente no deserto? O Filho do Homem também precisa ser levantado num madeiro para trazer cura para a humanidade, para trazer cura para você, Nicodemos, como para cada um de nós. E aí então, Nicodemos provavelmente fica sem entender um pouco sobre isso, e aí nós temos o versículo mais conhecido nosso, que é, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto depois, nós vamos encontrar falando de Nicodemos em 2 outros episódios. Um quando os fariseus estavam julgando Jesus, e aí Nicodemos se levanta e diz, né, que eles deveriam ouvi-lo primeiro, antes de julgá-los, e aí então tentando defender Jesus, e aí ele é criticado por causa disso.
Nós vemos também um outro episódio na crucificação de Jesus Cristo, que eles estão junto com José de Arimateia, eles pedem o corpo então para Herodes, para Pilatos, e ali então eles vão agora e sepultam Jesus, e aí também então Nicodemos está ali presente. Agora fico imaginando, né, Nicodemos depois, quando Jesus está lá sendo crucificado, ele lembrando dessa conversa que ele teve com Jesus, olhando para aquela cruz e lembrando, assim como a serpente no deserto, Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. A crucificação trazendo salvação para Nicodemos, mas também para as nossas vidas. E é isso que Deus faz, meus queridos. Infelizmente, o veneno do pecado gerou morte. E nós fomos, por causa das nossas escolhas, nos afastamos de Deus. Mas Deus, Ele entra na história por amor a nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor de Deus, de um Deus incondicional, um amor de Deus incondicional, que nos amou de tal forma que entrou na história, se limitou para morrer na cruz por amor a nós, para ser levantado naquela cruz por amor a nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos então um amor de Deus, que amou a todos igualmente, amou Nicodemos como amou a cada um de nós, e não foi pelas obras de Nicodemos, também como não é pelas nossas próprias obras, mas sim pela obra de Cristo na cruz, que gera esse novo nascer, que gera essa nova vida em Jesus Cristo. Mas aí também então tem o nosso papel, né? Assim como uma criança que ela vai dando sinais que ela vai nascer, assim também nós temos que crer na obra redentora de Cristo por nós, em tudo aquilo que Deus fez, em tudo aquilo que Deus está fazendo. Por isso é somente através do que Deus fez e não através do que nós fazemos. E aí nós podemos então olhar para essa conversa de Nicodemos com Jesus e ali então perceber o quanto Deus nos ama, o quanto Deus também entrou na história nossa para que nós possamos receber então desse grande amor sobre as nossas vidas. Vamos ter uma palavra de oração? Nós queremos orar aqui pelos motivos de orações levantados. Lembramos de Anne, quero orar pela Bel, orar pelos demais também, para que Deus possa estar nos abençoando. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado porque pelo seu grande amor com que nos amou, assim nós fomos salvos. Nós fomos libertos, nós recebemos essa nova vida e nós estamos livres, curados do veneno da serpente, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor traz restauração para nós. O Senhor nos abençoa e assim nós oramos por cada um, naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem derramado e naquilo que o Senhor irá fazer. Que o Senhor esteja abençoando a nossa semana, nos cuidando. Assim nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a semana de cada um de vocês.